E hoje o tema da palavra desta noite é, diga comigo, a casa perfumada. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo de número 12. João, capítulo 12. Amém? Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os seus cabelos com os seus pés, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, e não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Digam todos amém. Digam todos graças a Deus. Primeira essência. E hoje eu quero estar falando de perfume. A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Amém, irmãos? Somos o bom perfume de Cristo. Ou seja, mas este perfume, eu dizia hoje pela manhã, a essência é que dá a duração do cheiro do perfume. Mas nesta noite, eu quero estar falando a respeito da casa perfumada. A Bíblia diz que Jesus, ele está num ambiente, e aquele ambiente de festa, é organizado uma ceia, e a Bíblia fala que Lázaro, as suas irmãs estavam ali. Quem sabe comendo, bebendo.
sorrindo, contando os casos, os testemunhos, quando de repente a Bíblia fala que Maria, irmã de Lázaro, pega um aratel ou um recipiente de perfume, e ela então derrama sobre Jesus ali na mesa. E a Bíblia diz que toda a casa, ela foi cheia do perfume. Quantos gostam de casa perfumada aí? Aquele perfume enche todo aquele ambiente. E agora, mesmo com aquele perfume, alguns dos discípulos se revoltaram. E alguns diziam: mas por quê? Não vendeu este perfume que é tão caro e ajudou os pobres? Literalmente, o que eles queriam dizer era isso: olha, por que esse desperdício? E eu coloquei aqui algo aqui. O perfume do desperdício ou o perfume do amor? A Bíblia fala que aquele ato trouxe indignação para as pessoas. Mas Jesus, ele então sai em defesa de Maria de Betânia, dizendo: não, ela fez um ato de amor para comigo. E Jesus entende aquela casa, ela enche com aquele cheiro daquele perfume. Mas nesta noite, meus amados, eu quero dizer para você que nesta noite a casa que precisa ser perfumada é a nossa vida. Porque nós somos morada de Deus. Nós somos casa de Deus. A pergunta desta noite é: como está o perfume da minha casa? Como está o perfume da minha casa? Será que não está vencido? Como está o perfume da sua casa, meu irmão? Como está o perfume da sua casa, minha irmã? Que cheiro,
A Bíblia diz que aquela casa se encheu daquele perfume. Mas nesta noite, a pergunta do Espírito Santo para nós é: como está o perfume da nossa casa? Porque o Senhor disse: eu não habitarei mais em casas, em templos feitos por mão de homens. Como está? Está cheirosa? Como é bom entrar numa casa que está perfumada. Ainda ontem mesmo, e antes de sair, a pastora falou: ó, passa lá no mercado e compra um casa-flor. Falei: a casa vai ficar cheirosa quando eu chegar. Mas nessa noite também, Deus quer encontrar a nossa casa perfumada. Pastor, mas eu passei o perfume. Aí, mas nessa noite, não é o perfume do corpo, é o perfume da alma e do coração. É o perfume que, do lado externo, você pode cuidar, mas é o perfume do lado de dentro. Porque o que Maria estava fazendo ali era um ato, um gesto de amor e de reverência por Jesus. Ou seja, ela estava jogando para fora, ela estava despejando em Jesus aquilo que estava dentro dela. Como está o nosso perfume? Faz só assim, ó. Essência. A casa precisa estar perfumada. E o interessante do perfume é que ele fica exalando, é ou não é? Você já passou perto de uma pessoa perfumada? Mas nós tivemos também a triste experiência de passar ou ficar perto de uma pessoa mal cheirosa. Mas nessa noite, quando a Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo, e onde nós vamos, e onde nós passamos, nós precisamos exalar esse cheiro. Mas que cheiro é esse, pastor? O cheiro do amor. O amor, ele é a essência de Deus. Aqui na igreja, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, irmãos. Com alegria. Cumprimentar o irmão. Sorrir. Se alegrar. Passar aquilo que está dentro, para que aqueles que estão perto de nós possam receber. O perfume do amor, o perfume do perdão, o perfume da amizade,
1 Coríntios capítulo 13, fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, não adianta. Ainda que eu pegasse os meus bens e repartisse para os pobres, se não tivesse amor, eu seria como o sino que retine. Mesmo que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse o amor, eu nada aproveitaria. Deus é amor, irmãos. E tudo que Jesus sofreu foi por amor. E esse amor precisa estar lá na nossa casa. Esse amor precisa estar lá, presente no nosso trabalho, lá na escola, em todos os lugares, para que quando você chegar, através do seu cumprimento, através da sua vida, as pessoas vão sentir a diferença. Com os nossos vizinhos, não precisa estar lá conversando todo dia. Passa, bom dia. O bom perfume de Cristo. Mas de repente, esse cheiro, de repente esse perfume, já desapareceu. E de repente nós já não temos mais aquele amor, nós não temos mais aquele cheiro agradável para as pessoas. E o interessante é que todo mundo quer ficar perto de uma pessoa perfumada. Mas quando a pessoa é chata, quando a pessoa é enjoada, esse mau cheiro ninguém quer ficar perto. E eu dizia hoje de manhã, e o interessante do perfume e do mau cheiro é interessante. Muitas vezes a gente não nota, mas quem está perto percebe. É ou não é? Então, meus irmãos, a Bíblia fala que aquele perfume, aquele gesto, aquele ato que Maria fez, causou indignação. Mas Jesus entende, Jesus compreende o que ela quis fazer. Ela estava expressando, ela estava colocando para fora um perfume mais importante do que aquele unguento de nardo. Ela estava colocando ali em Jesus o seu amor, o perfume do seu amor, da sua gratidão, do seu reconhecimento, o perfume em agradecimento daquilo que ela recebeu pela ressurreição do seu irmão. E ela então ali expressa o seu amor naquele ato, naquele gesto de reverência a Jesus, enxugando com os cabelos.
Mas interessante, a Bíblia fala de Judas Iscariotes. O interessante de que a gente pode perceber em Judas é que ele não percebe, ele não tem faro, né, para o perfume. Ele tem faro para o desperdício. Ele não consegue ver, ele não consegue sentir. Ele não percebe aquilo que aquela mulher fez. Às vezes, irmãos, alguns de nós nos tornamos insensíveis assim. De repente, alguém perto de nós está orando um pouquinho mais alto e a gente, mas por que está gritando tanto assim? Ah, por que isso, isso e aquilo? Porque de repente, a nossa casa perdeu o perfume. E de repente nós não percebemos. E o interessante do perfume, do cheiro, é que a gente não percebe. É os outros que percebem. Porque eu sei que todos nós, quando saiu da nossa casa, nós falou, eu vou colocar um cheirinho em mim. E nesta noite, quando nós comermos o pão e bebermos do cálice, que esse corpo e o sangue do Senhor Jesus dentro de nós, a casa possa voltar a estar perfumada. Porque tudo que Ele fez foi por amor de nós. Foi por amor de mim, foi por amor de você, foi por amor da minha família. Foi por amor, irmãos. Ele fez por amor, porque o amor é a maior essência de Deus. Deus é amor. E que nesta noite possamos nós, como Maria, expressar derramar em Cristo o que nós temos, o que nós guardamos. Aquele perfume era caro. Era caro. Mais caro foi o preço que o Senhor pagou por nós, por você e por mim, pelos seus filhos. E se precisasse, Ele pagaria de novo, Ele morreria de novo, mas Ele ressuscitou, amém? E Ele está vivo, amém? E Ele está aqui no nosso meio. E Ele quer, hoje, perfumar a nossa casa.
Ele quer que nós valorizemos as coisas de Deus. É o cheiro que Ele vai colocar dentro de nós. E que nesta noite, a nossa casa, que é o nosso coração, possa ser perfumada. E por onde nós formos, por onde nós andarmos, que nós possamos deixar esse cheiro de Jesus, não cheiro de religião, não cheiro de fanatismo ou de tradição, não, o cheiro de Jesus.